Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Amados, eu quero tratar com todos vocês nesta oportunidade sobre um tema: conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Para esta reflexão, nós vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler 2 versículos, os versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, que alegria poder falar contigo mais uma vez nesta oportunidade, para te agradecer, Pai, porque o Senhor nos concedeu uma noite tão boa de descanso. Muito obrigado pelo sono, pela nossa respiração, por esse dia de vida que o Senhor nos dá, ó Pai. Esse dia tão agradável. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegremos nele, Pai. Eu te peço, em nome de teu Filho Jesus, para todos, por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa oportunidade, que teu maravilhoso Espírito, Pai, esta pessoa bendita, venha comunicar a verdade da tua palavra aos seus corações. Abra o entendimento do teu povo, para que então esta verdade seja entretecida, Pai. Ela possa, que nós possamos ser o receptáculo da tua palavra, da tua verdade. Oh, meu Pai, como nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti, nós sabemos que nada podemos fazer. Precisamos da tua ajuda para que o Senhor nos oriente, para que então possamos compreender a tua palavra. Pai, glorifica teu Filho Jesus, edificando a sua igreja e regenerando pecadores. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor e cremos que tu és poderoso para nos edificar, nos vivificar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que nós sabemos que ele é uma pessoa? Porque ele se entristece. Ninguém pode entristecer uma energia, talvez uma força, mas o Espírito Santo, ele é, antes de mais nada, uma pessoa. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. E não existe na Trindade hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também não pode existir hierarquia no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não há hierarquia na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa matemática, ela é completamente adversa, oposta à matemática de Deus. Na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 são 3. Essa é a matemática terrena. A matemática celestial é 1 mais 1 mais 1, que é igual a 1. Tem um texto lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 4 e 6, lá está escrito assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E esse todos é aquele todos que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo quando ele estava crucificado.
Por que Jesus Cristo nos atraiu naquela cruz? Para nos fazer morrer. A Bíblia é tão clara, em 2 Coríntios 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, esta é a verdade da palavra de Deus, que naquela cruz, Jesus morreu, mas ele não morreu sozinho. O pecador também tem que crer naquilo que Cristo já realizou na cruz. Jesus morreu, mas também o pecador morreu. Jesus morreu na cruz, a morte minha e a sua morte. Nós morremos com ele. Por isso que se nós morremos com Cristo, quem vive não somos mais nós, mas Cristo vive em mim e em você, em todos nós. Então, quando nós cremos neste fato, a pessoa do Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Jesus, ele rogou ao Pai, para que o Pai nos desse outro Consolador, a fim de que ele estivesse para sempre conosco. E este Consolador, ele disse que é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê ele, nem conhece ele, mas nós que cremos, nós conhecemos ele. Por quê? Porque ele habita conosco e ele vai estar em nós. Isso é maravilhoso. O Espírito da verdade é o Espírito Santo. E esse mundo, meus queridos, não pode receber o Espírito, porque não vê, também nem o conhece. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, esse conhecimento aqui não é um conhecimento objetivo, teórico, mas é um conhecimento experimental. Você já experimentou essa realidade? O Espírito Santo de Deus, ele é real na sua vida? Olha, todo homem e mulher que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, são habitados pelo Espírito Santo. São habitados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, por exemplo, tem um texto tão precioso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, olha que texto lindo nós temos aqui. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Então, qual é o santuário de Deus? O meu e o seu corpo, porque ele habita em nós. Ele diz aqui, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo aqui, irmãos? Então, o que habita em nós é o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Então, nós, quando cremos em nossa morte com Cristo, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Mas não só o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo glorificado também. Mas onde é que está escrito esta verdade, que o Espírito de Cristo habita em nós também? Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, Gálatas 4, 6, a Bíblia diz, e, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós só podemos dizer, Senhor Jesus, pelo Espírito que em nós habita. Então, porque nós somos filhos, o nosso Deus, o Pai, enviou ao meu e ao seu coração, que cremos em nossa crucificação com Cristo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nós vimos lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, que o Espírito de Deus habita em nós. E vimos aqui em Gálatas 4, 6, que o Espírito de Cristo habita em nós. Agora lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, nós temos aqui uma outra informação de que o Espírito Santo, ele também habita em nós. Ele diz assim, olha, Romanos 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós somos habitados pelo Espírito de Deus, do Pai, o Espírito do Cristo glorificado e também pelo Espírito Santo. Meus irmãos, que privilégio é o nosso! O que eu tenho que fazer para sermos habitados pelo Espírito? É que, de fato, nós temos que crer na nossa morte com Cristo. Porque enquanto o pecado não for removido da nossa vida, não for crucificado e morto, eles jamais poderão habitar em nós. Então, como ter essa convicção, essa certeza de que o Espírito Santo também habita em nós? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, a Bíblia diz, eu vou usar muito essa expressão assim, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, meus irmãos, nós não somos mais de nós mesmos. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Agora somos do Senhor. E aqui a Bíblia está dizendo, não sabeis que o vosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo? Então, amados, que revelação maravilhosa nós temos dentro da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Em Gálatas 4, 6, a Bíblia diz que nós somos habitados pelo Espírito de Cristo. E aqui, em 1 Coríntios 6, verso 19, temos a informação de que o meu e o seu corpo, se você crê, é templo, é santuário do Espírito Santo. Que coisa linda, meus irmãos! Que maravilhoso é conhecermos a verdade. Eu sei que muitos não têm desfrutado desta verdade e a chama do seu coração está como que quase se apagando. Irmãos, e o Espírito do Senhor, Ele está comigo e com você, está conosco 24 horas por dia. E por causa da presença do Espírito Santo em nós, o cristão, a nova criatura, deve conhecê-lo, deve estar face a face com ele, em sua presença, cada dia, cada hora e a cada segundo. Meus irmãos, meus amigos, se nós vivemos com alguém 24 horas por dia, sem dúvida alguma, nós vamos conhecer essa pessoa. E Jesus, ele nos revela, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz assim, olha, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ele está dizendo aqui que Ele está conosco todos os dias. Agora, é impossível a pessoa de Cristo estar vivendo em nós e nós não o conhecemos. Eu fico tão triste, às vezes eu converso com tantos crentes, velhos de igreja, mas que conhece tão pouco o nosso Senhor Jesus Cristo, conhece tão pouquinho, não tem um conhecimento tão minúsculo a respeito de quem Ele é, né? Por isso que deixa de desfrutar dessa pessoa bendita. Procura saber, procura conhecer quem é Jesus Cristo através das Escrituras, quem é a pessoa do Espírito Santo que foi dada para a igreja, para que então Ele falasse a respeito de Cristo. Amados, nós estamos vivendo uma época onde a pessoa do Espírito Santo, ela é muito mal entendida no meio do povo de Deus. E alguns aceitam aí muitos fenômenos estranhos como manifestações do Espírito Santo, quando na realidade não é. Nós temos que estar bem conectados, conhecendo as Escrituras Sagradas, porque quem inspirou toda a Bíblia foi o Espírito Santo. Se nós conhecermos a Bíblia, nós vamos ficar sempre com a verdade. Quando uma pessoa ela está voltada para a verdade da palavra de Deus, ela vai rejeitar muitas coisas estranhas que estão acontecendo dentro das igrejas em nome do Espírito Santo, mas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque não é bíblico. E o Espírito Santo não tem compromisso com aquilo que não faz parte do Pai, de Deus.
Então, irmãos, há muitos e diferentes entendimentos a respeito desse assunto. E por essa razão, há muita confusão nos dias atuais, no meio do povo de Deus. E a única alternativa para desfazer essas confusões e enganos é a palavra de Deus. Por isso eu quero procurar aqui evidências na palavra de Deus para confrontar o nosso entendimento sobre o Espírito Santo e vamos verificar se o mesmo é correto ou não. Amados, segundo a Bíblia, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco e nós estaremos nele. Né? Cristianismo é eu estar em Cristo e Cristo em mim. E a presença do Espírito Santo é a presença de Deus. Porque se o Espírito Santo está em algum lugar, Deus está ali também. Você tem que entender isto. Como o Espírito Santo habita no cristão, Deus e Cristo também habitam nele. Lembra daquele texto muito conhecido, em João 14, verso 23? Lembra o que Cristo disse lá? Ele disse assim, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Presta atenção que Jesus aqui ele não coloca no singular, eu virei para ele, mas ele diz, e viremos. Fala mais de uma pessoa. Então, quem que vai vir habitar dentro do coração do regenerado? É o Pai, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está vendo aqui, irmãos? E Deus, Ele está em Cristo. E Cristo está no Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Conforme aquele texto que nós lemos lá, né? Em 1 Coríntios 6, versículo 19. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito... Não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? Lembra? Então, irmãos, nós precisamos ficar felizes, alegres, porque Deus, Ele está no meio do seu povo. E a presença do Pai, de Deus Pai, é uma recompensa para mim e para você. Mas, entretanto, meus amados, isso não significa que não teremos de passar por problemas. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tentou diversas vezes remover aquele espinho da sua carne, vocês se lembram? Mas o Senhor não quis remover. E por que o Senhor não quis remover? Sabe por quê? Porque Paulo, ele precisava aprender uma valiosa lição. Ele precisava depender do poder do alto. Por isso o Senhor disse para ele, lá em 2 Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai dizer o seguinte, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito de Cristo. Repouse o poder de Cristo. Está percebendo aqui, meus irmãos, que nós tem muitos crentes buscando forças, pedindo forças para Deus. Não, você tem que pedir para que Deus tire toda a sua força, para que a força do Senhor seja a tua força. Porque enquanto há força em você, você vai depender do seu braço da carne. E a Bíblia vai dizer lá em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem e faz, ali do seu braço a sua força. Então não tem um nexo ali, irmãos. Nós precisamos sim de pedir para que Ele nos enfraqueça. E a obra da cruz vai eliminar completamente toda a nossa força. Crendo, como diz Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não é mais você quem vive, cadê você? Cadê sua força? Então, se eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, mas não sou mais eu. Agora é Cristo quem vive em mim. Vocês estão me compreendendo? Que a nossa força, Ele levou para a cruz e crucificou-a. Então, quando cremos neste fato, nós recebemos um poder, recebemos a força, a força de Deus, porque o Senhor mesmo, Ele é a nossa força. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para sermos testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Nós recebemos poder do alto, mas o poder é dele.
não é meu e não é seu. Né? Tem muita gente aí que tem tantos crentes poderosos, não é verdade? Mas que crente poderoso não existe na Bíblia, isso, irmãos. Não existe crente poderoso na Bíblia. Existem homens e mulheres que creram no Senhor, que de fato descansaram no Senhor. E a Bíblia vai dizer assim: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor, não ao homem. O homem tem uma mania de querer ser poderoso, de roubar a glória de Deus. Né? Esse texto encontra-se no Salmo 62, no versículo 11. A Bíblia diz assim, olha: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E esse poder de Deus, ele faz coisas com sabedoria. Opera curas, opera milagres. Né? Mas este milagres e curas não é o foco. O foco é Cristo crucificado. Paulo, quando chegou a Coríntios, ele não quis saber se aquela igreja tinha poder, se aquela igreja falava em outras línguas, ele não quis saber se aquela igreja tinha dons espirituais, ele queria saber uma coisa daquela igreja: se aquela igreja cria em Cristo crucificado. Ele diz assim: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, tem muitas igrejas que estão em busca dos dons espirituais. Não é errado, os dons espirituais são bíblicos. Né? Mas tem muitas pessoas que têm o dom, os dons espirituais, mas não têm a realidade do dom, que é Cristo. E isto, as pessoas vão se decepcionar lá naquele último dia, quando todos os povos serão reunidos diante de Cristo para serem julgadas. Né? Então aqueles crentes vão chegar para o Senhor, e Jesus é Jesus quem está dizendo, lá em Mateus 7, versículo 22, 23, ele diz assim, olha: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui tem 3 dons: o da profecia, o de expulsar demônios e o de fazer milagres. Não é? Eles tinham o dom? Tinha, porque Jesus está dizendo aqui, olha: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram, claro que fizeram. Fizeram em nome de Cristo. Mas eles tinham os dons, mas não tinham a realidade do dom que é Cristo. E a preocupação deles era mais com os dons e não com o doador do dom. Aí Jesus vai dizer em Mateus 7, 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Para onde que eles irão então, meus irmãos, se de fato não vão entrar no céu? Para pensar. Para pensar nisso, é muito sério. Porque se você não crê em Jesus Cristo e a sua cruz, você está perdido. Você está perdido. Queridos, mas vamos agora avançar para algo que é de uma importância ainda maior. As Escrituras Sagradas, elas ensinam que o Espírito Santo é subordinado ao Pai e também ao Filho. Também o Filho se subordinou ao Pai. Vamos ver lá em João 14, versículo 10, a parte B deste versículo, que diz assim, João 14, 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus, tudo aquilo que ele fez na face da terra, foi na dependência do Espírito do Senhor. Você se lembra quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Quem conduziu Jesus Cristo lá? A Bíblia fala que Jesus, sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando Jesus foi para o deserto, foi o Espírito Santo de Deus quem o conduziu até o deserto. Jesus viveu uma vida de dependência do Pai. Entende? E Jesus está dizendo aqui, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Então, significa que Jesus, ele era Deus, mas quando o Verbo se encarnou, ele abdicou de todas as suas glórias.
Então Jesus se fez carne, se fez homem. Ele era homem, 100% homem, um homem completo, um homem perfeito e 100% Deus. Mas ele não usou nenhum dos seus poderes para realizar nada. Porque quem fazia as obras não era o Filho, mas era o Pai que fazia através do Filho. Jesus Cristo veio nos ensinar o que significa uma vida cristã. É uma vida de dependência do Senhor. Amados, as obras que Jesus realizava não eram ali propriamente suas. O Pai lhe deu as obras. O Pai lhe disse o que Jesus tinha que fazer. Amigos, aqui nós somos ensinados que o Espírito se subordinou tanto ao Pai quanto ao Filho. E isso é o que está subentendido lá em João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Está entendendo, amados? Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele torna a palavra de Deus tão viva que os nossos olhos se abrem e então nós somos conduzidos para a verdade. E a verdade é Cristo. E o Espírito Santo foi dado para falar para mim e você a respeito de Cristo. Amados, a verdade é algo onde nós podemos entrar, que pode se tornar nossa, pessoal, nossa experiência. Agora, que utilidade tem a verdade separada da experiência? A nossa experiência tem que estar alicerçada na verdade. E o Espírito Santo transformará todo o conhecimento da verdade objetiva em experiência subjetiva. Ou seja, ele vai pegar as verdades da Bíblia e vai tornar tudo aquilo real em nossas vidas. Este é o ministério do Espírito, desta pessoa bendita. E como é que nós vamos compreender, entender, saber a respeito do Espírito, se nós não temos comunhão, se nós não nos relacionamos com Ele? Estão me compreendendo aqui, amados? Então, esse texto aqui diz que Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo. Então isso aqui significa que ele não fala de si mesmo, assim como sucede em relação ao Filho. Lhe é dado o que falar. O Pai colocou as palavras nos lábios de Jesus para que então ele as proferissem. E na verdade, meus irmãos, a sua obra, nos é dito aqui, é glorificar a Cristo. Por isso que o Espírito Santo, ele não glorifica a si mesmo, ele glorifica o Filho. Então, a igreja de Cristo não é espiritocêntrica. A igreja de Cristo é cristocêntrica. O Espírito Santo nos foi dado para falar tudo aquilo que Cristo é e fez. Lá em João, capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz: ele me glorificará. Então, Jesus está falando aqui a respeito do Espírito. 16, 14 de João. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, não seria isso aqui extraordinário? Eis aqui, irmão, meu querido amigo, a subordinação. Eis aqui a distribuição da obra. O Filho, Jesus, diz que veio para glorificar o Pai. E a obra do Espírito é glorificar o Filho. Irmãos, é maravilhoso ver um refletindo a glória do outro. Agora, a meu ver, esta é uma das coisas mais espantosas e extraordinárias acerca da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. O Espírito, ele parece esquivar-se, ficar escondido, ocultar-se. Ele está sempre focalizando o Filho. Ele está sempre mostrando para onde nós devemos seguir. Ele vos guiará a toda a verdade. E toda a verdade é Cristo. E essa é a razão porque creio profundamente que o melhor de todos os testes, se temos ou não recebido o Espírito, é indagando a nós mesmos o que pensamos do Filho e o que sabemos sobre Cristo. Sabia? Seria o Filho real para nós? Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Ele é glorificado indiretamente. Ele está sempre apontando para o Filho. Por isso que nós temos que pedir para Deus espírito de sabedoria e de revelação para conhecer a Cristo plenamente.
Vocês podem ver quão facilmente nos desviamos e nos tornamos héreges caso nos concentremos aí excessivamente, de uma forma antibíblica, sobre o Espírito isoladamente. Então nós devemos ter consciência de que o Espírito Santo, ele habita em nós, sim, mas sua obra de habitar em nós visa uma coisa: glorificar o Filho e trazer-nos aquele bendito conhecimento do Filho e de seu miraculoso amor por mim e por você. Amor por todos nós. Né? Então, é Ele que nos revigora com poder no homem interior, a fim de que eu e você conheçamos esse amor de Cristo. Em Efésios, capítulo 3, versículo 16 até o 19, a Bíblia vai dizer assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, isso é muito sério. Ninguém que de fato não tenha o prazer em se reunir como corpo de Cristo, como vida da igreja, não vai crescer, não vai estar arraigados, não vai estar alicerçados em amor, não vai compreender nada. Porque a palavra fala aqui: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender sozinho? Não, com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que então nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele cristão, às vezes pode até se reunir numa igreja, mas como que você pode ter comunhão com um crente que não é renascido? Não tem possibilidade de você ter comunhão com um crente que não é renascido. Crente renascido é aquele que creu, que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo e tem Cristo como sua vida. E o diabo e o seu inferno fará de tudo para tirar você deste foco. E infelizmente, ele já tirou muita gente da centralidade do Cristo crucificado. São pessoas que vão em busca de coisas em outros lugares, mas não vão encontrar. Vão encontrar religião, regras, doutrinas, é assim que faz, temos que nos esforçar, e começa a perecer. E estão dizendo lá depois no seu coração: ah, mas eu também sou filho de Deus, mas eu também creio na minha morte e ressurreição, e por que não permanece? Irmãos, se sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então nós devemos entesourar a sua presença no nosso coração. Isso aqui, meus irmãos, é incomparável, é maior que qualquer outra coisa. Estar na presença do Espírito Santo é o mesmo que estar na presença de Deus, é o mesmo que estar na presença de Cristo. Ainda que estejamos passando por um deserto, o deserto não será deserto, porque Deus está no presente. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia vai dizer assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então aqui Pai, Filho e Espírito Santo é nome e sobrenome. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. É 3 essências, em uma só pessoa. É como que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa, é nome e sobrenome, mas tudo faz parte da mesma pessoa. Não sei se vocês conseguem me compreender aqui, irmãos. Agora, irmãos, a manifestação do Espírito Santo em nós é para um fim bastante proveitoso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, se você olhar com bastante cuidado, no versículo 7 em diante, ele vai mostrar aqui qual que é a sua função dentro do corpo, que diz assim, 1 Coríntios 12, de 7, vou ler até o 11, que diz assim:
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outros, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E esses dons foram dados para a igreja, para a edificação dos santos, não para um fim proveitoso de si mesmo. Os dons do Espírito foi concedido à igreja para que então os irmãos edifiquem a igreja, para a edificação dos santos. Mas os irmãos aí que se dizem que tem muitos dons do Espírito Santo estão dividindo a igreja. Isso não vem do Senhor. Isso é oferecer fogo estranho diante do Senhor de toda a graça, diante do Senhor da glória. Amigos, agora, será que existe alguma esperança para mim e para você? Sim, no Filho. Ele se tornou visível e através do Espírito, Jesus, ele se faz real para todos nós, os que cremos. E assim nós vamos ao Pai com confiança, com segurança. Deus o Filho é o Deus revelado. Deus é conhecido. Deus o Espírito é aquela pessoa que exerce a sua força e poder sobre os regenerados, sobre aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Ou poderão pensar no Espírito Santo como Deus, o doador da vida, o Senhor. Então, irmãos, como sabemos disso? Sabemos porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós, nos ilumina, nos comunica entendimento espiritual, consagração e a sua unção. Vamos ver a obra do Espírito em 1 João 2, versículo 20. A Bíblia diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Está vendo aqui, irmãos? A unção que vem... O que é unção? Tem pessoas que falam assim, tem ali aquele grande homem de Deus, o homem ungido de Deus, mas não sabe nem o que é unção. Uma pessoa ungida é toda aquela pessoa que tem Cristo. Porque ungido é Cristo. Lembra lá daquele texto de Isaías? Muito interessante aquele texto lá, que Jesus, lá em Isaías, capítulo 61, verso 1, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A unção é para uma função. O ungido foi Cristo. Agora, quando Cristo é a nossa vida, você é uma pessoa ungida. É uma pessoa que tem que depender totalmente da pessoa do Espírito Santo. É ungido. O que é uma pessoa ungida? Uma pessoa ungida é uma pessoa que depende totalmente do Espírito Santo. Quando a pessoa quer fazer aquilo que ela acha que é certo, que é correto, ela não é uma pessoa ungida. Ela só fala que é, ela está enganando as pessoas. Mas uma pessoa que é ungida, ela vive assim como Cristo viveu. Ele viveu aqui na terra, Cristo, na total dependência do Espírito. Jesus, o Senhor Deus, o ungiu para ser guiado pelo Espírito. O Espírito levou Jesus para o deserto, o Espírito curava as pessoas através de Cristo. Jesus, ele viveu uma vida de dependência do Espírito Santo. E se Cristo é a nossa vida, ele é ungido. Então ele está continuando a sua obra hoje por meio da igreja e através da igreja. Então a igreja que é ungida é uma igreja que depende totalmente e absolutamente do Espírito Santo de Deus. Isaías, lá no capítulo 58, versículo muito conhecido, creio que você já conhece aquele texto, 58, versículo 11, a Bíblia diz assim, olha que texto lindo, olha o que está escrito lá, Isaías 58, verso 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, tem lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor te guiará continuamente. Então isso aqui, irmãos,
interpretado para o Novo Testamento, significa que, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é você viver uma vida de dependência do Senhor. Depender dele para tudo. Por isso que ele fala: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Amados, o Espírito Santo ele tem duas missões. A primeira é glorificar a Cristo. E a segunda é testificar de Cristo. Nos dá poder para nós sermos testemunhas de que Ele morreu e ressuscitou, e que nós também morremos e ressuscitamos com Ele. E Ele tem um assunto apenas: nunca falar de si mesmo. Sempre Ele vai se esconder. Agora, se conhecermos Cristo, se pertencemos a Ele, o Espírito Santo estará satisfeito. Ele deseja servir-nos com Cristo. O Espírito Santo dignou-se tomar a posição mais humilde. O Espírito é uma pessoa divina, é o próprio Deus, mas ele desejou tomar o terceiro lugar para nos servir. Um Deus que nos serve, irmãos. Quando crescemos no Senhor, nós somos transformados pelo Senhor, mas muitas vezes nós ignoramos que essa obra é realizada pelo Espírito Santo. E ele jamais fará propaganda de si mesmo. Porque se vemos Cristo em uma reunião, isso é resultado da obra do Espírito Santo em nós. Contudo, o próprio Espírito nunca se permite aparecer. Ele até mesmo se esconde. Ele veio para dar testemunho de Cristo. Ou seja, ele veio para falar de Cristo, não dele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 15, 26, a Bíblia diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está dizendo, quando ele vier, ele vai dar testemunho de mim. Ou seja, ele vai falar de mim. Não vai falar dele próprio, vai falar de mim. Então, irmãos, não meditemos no que ele faz. Compreendemos quem ele é. Que ato de humilhação, de rebaixamento ocorreu quando o filho nasceu ali como um bebê em Belém. Mas é igualmente um ato de humilhação para essa terceira pessoa da bendita Trindade vir habitar dentro de mim e dentro de você. Deixa eu repetir aquele texto lá de 1 Coríntios 6, verso 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, meus irmãos, ele entrou em nós, e nós podemos entristecê-lo. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Ponham isso ao lado da encarnação. E lembre-se da humilhação que ocorre para que vocês e eu pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser redimidos, pudéssemos ressuscitar e pudéssemos, tornar-nos filhos de Deus. Que bendita obra da Trindade, que bendita obra do Espírito Santo, meus amados. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que veio falar de Cristo. É ele que torna a verdade da palavra real em nós. Por exemplo, Romanos 6,6 está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então o Espírito Santo pega essa verdade e torna isso real para mim. Ele vai fazer com que este conhecimento de que o meu velho homem foi crucificado, o Espírito Santo pega essa verdade e coloca no meu coração e me leva a crer que eu fui morto com Cristo na cruz. Aí ele pode viver em mim. Porque aquele que é santo não vai habitar com aquele que é habitado pelo pecado. Então Jesus morreu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado quando eu criei na minha morte com Cristo. E o Espírito Santo veio fazer com que esta verdade seja real na minha vida e na sua vida. Então, meu querido, não perca mais tempo. Creia na verdade. Por quê? Onde você vai passar a eternidade, se é no céu ou no inferno, vai depender se você creu ou se você não creu. Quem creu não é condenado. Quem não creu já está condenado. Então creia. Você está ouvindo essa palavra.
clame a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Fala: Pai, dai-me a graça para mim crer na minha morte e ressurreição com Cristo. Aí você vai desfrutar de uma comunhão linda com a pessoa de Cristo. Ok? Queridos, Deus te abençoe. Que Deus revele esta verdade ao seu coração. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, um manancial de água viva espera por ti. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, um manancial de água viva espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede,
Vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber